Boa noite. Boa noite. Estamos aqui na nossa live Entre Eclipses. É um prazer enorme estar com vocês. Agora o nosso astrólogo Marcelo Cusléo vai fazer uma análise dos signos entre esses dois eclipses, lunar e solar. E aí mais adiante a gente volta a conversar mais um pouquinho, tá bom? Aproveitem. O que são eclipses? Eclipse é o bloqueio da luz entre objetos celestes, normalmente planetas ou estrelas, como queiram. Na astrologia, estamos falando do alinhamento entre esses corpos no céu. Esses fenômenos são definidos de acordo com a nossa observação deles, levando em consideração a inclinação da Terra. Então, a Terra está a mais ou menos 23 graus inclinada dentro do espaço celeste. O mais comum para nós, humanos, terráqueos, do ponto de vista do observador, são os eclipses solares e os eclipses lunares, que acontecem normalmente 2 vezes ao ano cada um. É um momento de transformação, de mudanças abruptas às vezes e fechamento de ciclos, funcionando como gatilhos para eventos muito significativos. São oportunidades para evolução pessoal, trazendo novos começos após o encerramento daquilo que não serve mais. E isso é fundamental. É preciso encerrar algo que não serve mais para abrir espaço para o novo. Esse eclipse, ou os dois eclipses, estamos falando do eclipse do dia 7 de setembro e outro no dia 21 de setembro, acontecem no eixo Virgem-Peixes. É um duelo, é o casamento entre o mundo prático e o mundo espiritual. É o serviço sendo conciliado com sacrifício ou sacrifício. É a matéria e o sonho. Virgem, sexto signo do zodíaco, signo de terra, ligado ao serviço, à rotina e aos detalhes. Precisa ter suas energias conciliadas com Peixes, que é o 12º signo do zodíaco, signo de água, ligado à espiritualidade, aos sonhos e à intuição. Estamos falando de elementos e ideias opostas, mas ao mesmo tempo complementares. Por isso, desafio, briga e casamento, onde a ideia é encontrar um ponto de equilíbrio entre a vida prática virginiana e o propósito espiritual de Peixes. Temos aqui para falar com vocês sobre a metáfora do vaso de plantas. Nós somos a planta, estamos na terra e precisamos de água. Então estamos com os pés na terra, literalmente, que é virgem, e precisamos de água, que é peixes. Se eu ponho pouca água, a planta seca. Se eu coloco muita água, a planta apodrece. Então, este é o princípio do equilíbrio que você precisa estabelecer para que as coisas efetivamente funcionem, ok? Eclipse lunar, o que é? É a Terra que fica entre o Sol e a Lua, e a sombra da Lua cobre o satélite natural, tá? A Lua não vai desaparecer, mas adquire uma cor avermelhada e uma refração pela atmosfera terrestre, ou seja, há uma luz que está refletida, né? A Lua é iluminada pela luz solar. Quando há essa interrupção, a luz que está em volta fica parcialmente refletida e nós temos a questão da refração. O eclipse lunar nos convida a olhar para as emoções, associada à introspecção, então volte-se para si, a intuição, quais são as sensações que isso traz para você e ao mundo das emoções. Parte mais delicada talvez, mas muito necessária, já que estamos falando de lua. É hora de buscar segurança, clareza interior e sabedoria. Então, dia 7 de setembro, tivemos um convite para introspecção, para sentar e fazer uma análise da nossa vida como um todo e descobrir aquilo que não serve mais e que nós poderíamos descartar do nosso interno. Já esse eclipse, mesmo eclipse de 7 de setembro, foi mais sentido pelos signos mutáveis. Virgem e Peixes, o eixo, são signos mutáveis, Gêmeos e Sagitário. Então, reforçando, encerramento de ciclos, estamos no último signo do zodíaco, que é Peixes, onde ocorreu o eclipse do dia 7. Abandone o que não é saudável, desapegue e pare de carregar aquilo que não é seu.
Foque no que alimenta a sua essência e o seu autoconhecimento para que você possa criar novas histórias, abrir-se para novas possibilidades. É importante ter consciência de si, consciência das suas emoções e da sua espiritualidade. Sugere que o que está oculto vai vir à tona, trazendo mudanças inevitáveis nos campos do eixo, tanto a praticidade virginiana como os sonhos e a espiritualidade de peixes. É o equilíbrio entre a lógica da vida e o mundo das emoções e da espiritualidade. É foco nessa mesma espiritualidade, na criatividade, na meditação e conexão com o fluxo maior da vida, trazendo tudo isso para a praticidade. Por definição, vamos colocar assim, ou de uma forma geral, nós não temos uma grande conexão com o mundo do espírito. Isso cresce e se desenvolve, se desenvolve ao longo da vida de algumas pessoas, não de todas. Por isso, o foco na espiritualidade é muito importante para nós neste momento de vida na Terra, para que as coisas possam funcionar de uma forma equilibrada. É bom para mim, é bom para o outro, é bom para o mundo. Passamos agora por eclipse solar. Vamos falar dele e contextualizar sobre ele. O eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra sobre o astro-rei, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Ligado à parte mais externa da vida, aquela que você leva para o plano da ação e traz a necessidade de revisão e retorno de questões do passado para serem resolvidas. Alguns fantasmas vão aparecer do nada. Prepare-se, faz parte do show. É o momento de você olhar para eles, tomar consciência deles e, preferencialmente, ações sobre os temas que esse passado traz. Isso abre campo para o futuro, para a frente, para a sua própria evolução. O eclipse do dia 21 de setembro é o último eclipse de 2025, um dia antes do início da primavera, numa lua nova. Ele é até mais intenso do que o eclipse do dia 7. Está no último grau de Virgem, é a última chance, é a chance urgente de organizar a bagunça e sair para o mundo íntegro. Prepare-se para abrir espaço para o novo, revise a sustentação da sua vida e deixe o antigo para trás. Não tem como adiar. A rotina, o trabalho, a saúde precisam ser simplificados, ajustados para alinhar o corpo, a mente e o espírito. Novas oportunidades profissionais podem surgir. É um período de reorganização, revisões e decisões práticas, de acordo com a área afetada do mapa. Então, por exemplo, se o eclipse está na sua casa 4, essa ordem entre praticidade e espiritualidade vai ser estabelecida com as questões que falam também das suas raízes, bases e do feminino. Se está na casa 11, vai falar dos amigos, do futuro mais distante e de tecnologia. Por exemplo, estou usando algumas palavras para essas casas, mas a base permanece, que é a adequação da praticidade e da espiritualidade. O céu e os eclipses. Os eclipses estão inseridos no contexto da dança dos planetas, né? Todo mundo está transitando no céu. Por isso, alguns recados importantes ampliam as relações do momento, lembrando que a simbologia dos eclipses na astrologia tem validade de 6 meses. Os gigantes do zodíaco, Saturno, Netuno, Urano, Plutão, estão em posições que trazem novo conteúdo, a energia e a referência simbólica dos eclipses. O eclipse solar, que sempre acontece na lua nova, como já mencionei, está em oposição direto, em desafio a Saturno e Netuno retrógrados. Seus ajustes, que pelo eclipse falam de rotina, trabalho e saúde, em algum tema casa do seu mapa, precisam ser feitos com estrutura, com responsabilidade e planejamento, pedidos por Saturno, sem deixar de contemplar o coletivo, atender os seus sonhos e a sua espiritualidade, assuntos de Netuno, que é o regente de Peixes, aonde aconteceu o eclipse do dia 7. No eclipse lunar, o aspecto era uma conjunção de Saturno e Netuno com a lua cheia, o que facilitou você estruturar a busca
interna, o autoconhecimento e os encerramentos necessários. Mas nem só de desafio se faz o zodíaco. Inclusive, podemos reforçar que para muitos é só um desafio com jeito amargo. Para outros pode ser uma oportunidade, um aprendizado de altíssimo valor e vice-versa. Afinal, nem todos sabemos lidar com as bênçãos da vida. Então, repetindo, não há só grandes desafios. O eclipse faz um trígono com Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário. Mesmo esses planetas estando retrógrados no momento do eclipse, você pode, com cautela e sabedoria, fazer uso da comunicação inspirada e das amizades transformadoras como ponto de apoio, troca e ideias frutíferas para alavancar sua organização e sua produtividade. Aproveite, Plutão pede mudanças sociais, pede que você olhe melhor para o seu próprio futuro. E Urano em Gêmeos pede que você traga novidades para a sua comunicação com a forma que você se expressa no mundo. Pode ser escrito, pode ser o e-mail, pode ser a fala, inclusive. Então, muito cuidado da forma com que você aborda o outro. Ainda temos outros planetas no mapa astral e nesse trânsito que eu mencionei, e várias outras relações que podemos estabelecer. Por exemplo, Marte está no último grau de Libra, trazendo urgência aos ajustes e busca sobre as parcerias e relacionamentos. E se agorinha falamos de comunicação, precisamos ter cuidado para não haver brigas insensatas. Acabei de dizer, cuidado como você fala. Já a Vênus, no começo de Virgem, reforça o signo do eclipse e dá praticidade e traz uma certa discrição ao servir com afeto. Portanto, é o momento de ter um olhar mais doce sobre quem está lhe fazendo companhia. Será que não é interessante você oferecer alguma coisa para que essa pessoa possa melhorar? Veja bem, a sua oferta não precisa ter resposta. O seu papel é oferecer. Cabe ao outro aceitar ou não. Ok? Vamos passar para o efeito desses eclipses sobre os signos. O impacto de um eclipse depende do seu mapa astral pessoal, com a energia do evento ativando áreas específicas da sua vida que estão nas casas que eu mencionei agora há pouco. Casa 4 da família, casa 11 dos amigos, e assim nós temos outros temas como carreira, relacionamentos e até saúde. Signos onde você tenha vários planetas, onde você tem o seu ascendente, ficam bem ativados nesse processo. Então, se você tem muitos planetas em Virgem, o eclipse bomba para você. Mas se você tem muitos planetas em Áries, você também vai ter uma relação interessante desse eclipse com essas energias que estão condensadas. Mas falando dos signos especificamente, aos arianos, o eclipse lunar pediu que libere suas crenças e entre em meditação. Olha que desafio para o ariano, parar de meditar ansiosos, acelerados, cheios de ação. Por que meditação? Porque o eclipse solar vai pedir a reflexão sobre o que realmente te faz bem e o que não, para ser jogado fora. No trabalho, oportunidades de crescimento. Fique atento e ouça todas as possibilidades. Então você precisa se acalmar, ariano, para que você possa desenvolver uma atenção melhor ao que está acontecendo. Já os taurinos, encerrem grupos que não agregam valor, disse o eclipse lunar. Sabe aquela galera que você sai, bate papo, mas que há muito tempo você não sai tão preenchido e satisfeito? Hora de deixá-los de lado. Não significa que você vai acabar com a amizade ou com os encontros, mas talvez eles não sejam tão frequentes como já foram em algum momento. Já o eclipse solar diz que favorece a sua recuperação financeira se você tiver com algum problema, há acordos profissionais que podem impactar o seu dia a dia e abrir caminhos para estabilidade e prosperidade, assuntos que Taurino gosta muito. Geminianos, a Lua diz não a projetos sem prioridade. Geminiano conversa muito, fala muito, troca muito, super curioso, quer saber um pouco de tudo. Mas o que realmente é importante para você, Geminiano? A Lua pergunta isso, né? O eclipse lunar faz essa pergunta para que você faça uma limpeza e abra espaço para coisas efetivas acontecerem.
Por isso, a sua comunicação, a partir do eclipse solar, pode ser feita com mais alegria. É hora de expressar os seus desejos e deixar a sua voz ser ouvida, investindo em mudanças que tragam mais felicidade. Já os cancerianos devem organizar as suas memórias diante do efeito do eclipse lunar. Lembre-se, estou falando do eclipse lunar em todos os signos, porque ele foi dia 7 de setembro e tem validade por 6 meses. Então você inicialmente trabalha as questões internas com a Lua e depois trabalha as questões de ação com o Sol. Então, cancerianos, aproveite o momento para estabelecer novas metas. Organize os seus passos e se prepare para colher frutos da sua sorte. Quando você organiza as suas memórias e você faz uma série de limpezas, você vai se dar conta de que alguns assuntos podem não estar resolvidos, ou que coisas que você fazia, você deixou de fazer, e com isso você reorganiza a sua trajetória. Leoninos, estabeleçam limites em contratos e acordos. Vá para dentro e entenda até onde você pode ir. Quando você vier para as decisões, elas vai ter necessidade de calma para as decisões importantes que vão surgir, lembrando que a pressa é inimiga da perfeição. Priorize o que realmente importa para agir com clareza. Isso é uma necessidade para você, leonino. Virginianos, aquela conversa que você adiou durante muito tempo, está na hora de ter. Está na hora de abrir o jogo, está na hora de levar a coisa para uma outra potência. Com isso, o Sol abre um ciclo novo, porque outro chegou ao final e mudanças profundas vão acontecer. Prepare-se para seguir outros caminhos, virginiano. Lembrando que o eclipse solar está acontecendo nesse signo e esses caminhos vão ser diferentes e cheios de potência. Librianos, meus caros, elimine hábitos e é hora de expressar, pedir o que deseja e usar as suas palavras como ferramenta tanto no amor quanto na carreira. O libriano adora uma comodidade, então essa comodidade vai fazer muitas vezes com que ele tenha hábitos que não são necessários à vida dele, hábitos que não fazem bem à vida dele. Está na hora de tirar isso, libriano. Sair e mexer um pouco nessa comodidade para que você descubra grandes ferramentas para você levar a sua vida à frente, tanto no amor como na carreira. Escorpianos, encerre relações sem futuro, em todos os campos, não importa se nós temos aqui o amor, o trabalho, as relações pessoais, as relações familiares. Tire, corte, que é um comportamento bem escorpião. Escorpião, quando não quer alguma coisa, ele elimina. Então, faz parte desse conselho a eliminação. O Sol diz que você terá um momento ideal para buscar colaboração, apoios e parcerias que tragam resultados positivos. Abra espaço para novas experiências e entenda que com essas experiências e essas parcerias, você não terá necessidade de ficar tão sozinho dentro do processo. Sagitariano, doe itens sem propósitos para que a renovação bata à sua porta. Isso pede a Lua. Já o Sol diz que seus esforços, ficarão sob os holofotes. Saiba exibi-los, saiba valorizá-los. Novas oportunidades profissionais, promoções ou aumentos podem surgir. Se você está diante dos holofotes, se os seus esforços estão sendo vistos, articule bem esse processo para que as coisas funcionem a seu favor. Já os capricornianos devem limpar os contatos e documentos antigos. Capricornianos são perfeccionistas, gostam de tudo muito organizado e está na hora de pegar uma papelada que já não vai ter nenhum tipo de efeito, que você já aprendeu como se faz, e descartar. Usando tecnologia, você pode arquivar isso, você pode fazer várias coisas, né, de digitalização para tirar esses excessos, mas mesmo na área digital, seja criterioso e fique com o que realmente você precisa. Por quê? Novas oportunidades vão surgir pedindo cooperação. O trabalho em equipe será essencial. Colaborar com grupos e outros projetos vão trazer para você resultados mais sólidos. Então é o momento de você trabalhar um pouco essa coletividade. Lembrando aqui que Virgem é o último signo do individual, e
Capricórnio já está lá no topo dos signos coletivos. Então é o momento de um signo coletivo, Capricórnio, valorizar a coletividade, trabalhar em parcerias. Capricorniano é para trabalhar em parceria, tá? Não é para dar ordem no outro de preferência, ok? Aquário, ajuste os seus valores e se dê o valor. Quem é você? O que a sua mente armazena e pode produzir de bom? Embora o eclipse te traga mudanças, o eclipse solar, novas portas vão se abrir para que você deixe a sua marca no mundo. Então você, mais do que nunca, precisa saber quem é. Acontecimentos inesperados trarão ações, novos propósitos. Explore o que é desconhecido para você. Inspire-se em Urano, que é o seu regente, e vá trabalhar situações renovadas, trazer novas ideias e novas propostas, ok? Piscianos, o último signo do zodíaco, onde nós tivemos o eclipse lunar, dia 7, pede para que você deixar o que não te representa mais, Pisciano. Observe quais foram os movimentos que você andou fazendo ao longo da sua vida e que hoje não tem mais razão de ser, por mais positivos que tenham sido, e deixe-os seguir. É um momento ideal para iniciar mudanças pessoais, que tenham significado, que te levem para crescimento e que pode ser que comece nos processos de rotina, no seu lar ou até nos seus relacionamentos. Então, vamos fazer um apanhado geral disso tudo? Nós tivemos um eclipse lunar no dia 7 de setembro com validade de 6 meses. Esse eclipse fala de internalizações e de abrir mão de coisas que estão guardadas lá no fundo e que não me servem mais. Dia 21, domingo, nós vamos ter um eclipse solar que fala dos processos de ação. O passado muitas vezes volta para que você tome consciência de alguma coisa que não foi bem resolvida e que você vai precisar resolver nesse momento. Então, observe, olhe, 2 caminhos nesse movimento. Pode ser só a consciência, o processo de consciência que vai liberar uma série de coisas, como também pode ser um processo de consciência e ação. Tudo que você puder levar para a ação vai ficar muito mais bem resolvido. Mas dependendo do tamanho do fantasma, que eu sempre brinco com essa palavra, você talvez não tenha a força necessária nesse primeiro momento para tomar a ação. Então conscientize-se, preste atenção do que o assunto trata, das suas nuances e a partir daí você vai tomar um processo de ação. Diante desses 2 eclipses que ocorrem no eixo Virgem-Peixes, Virgem o prático, o organizado e Peixes o sonhador e o espiritualista, você precisa se organizar. Então todos os assuntos vão envolver o equilíbrio entre a prática e a espiritualidade. E nós temos outras posições no céu que favorecem ou que trazem desafios a todos esses movimentos. Então temos Saturno e Netuno retrógrados em Áries falando conosco. Áries é um signo de individualidade. Então, a estruturação e, mais uma vez, o sonho, porque Netuno é regente de Peixes, e também a espiritualidade, estão pedindo que o processo comece indoor, dentro. Então, nada mais favorável, nada mais gentil do céu do que o eclipse lunar ter sido numa conjunção com Saturno e Netuno, abrindo as portas para que você possa fazer as suas análises internas da melhor forma possível, estruturando, sonhando. Por favor, não deixem de sonhar. Estabeleçam sonhos plausíveis na vida de vocês. Isso é a água que eu mencionei lá atrás, no vasinho de planta. Não é só a espiritualidade, os sonhos também fazem parte deste pacote. E com isso, a partir do dia 21, domingo, nós vamos ter uma oposição entre essa espiritualidade, essa estrutura, com a praticidade que está lá do outro lado em Virgem, que também vai conversar com Peixes nas questões espirituais. Então, há um movimento no céu que pode sugerir uma certa confusão, mas que se você tiver paciência e principalmente conseguir entender
como você está e como você pode se desenvolver diante dessas tarefas, como eu disse, desafio para uns e benesses para outros, você vai conseguir fluir, organizar, estruturar, sonhar, trabalhar, ter movimentos práticos para o seu dia a dia. Além disso, nós temos Plutão e Urano trazendo aspectos positivos do ponto de vista de comunicação renovada e inspirada e também das grandes transformações sociais. Então, nós temos um começo de tarefa comigo, resoluções que são minhas, que vão me fazer bem, mas que eu também possa levar para o mundo, como processo de colaboração para alguns, reunião de grupos para outros e fazer uma grande fusão que vai nos levar aonde? Vai nos levar em direção à transição planetária, que é o que estamos vivendo no momento. Nós já falamos em outros vídeos nossos que a transição planetária está, neste momento, reunindo as transformações dentro do planeta Terra. Como isso funciona? Mais uma vez, repito, começa aqui, ó, em mim e reverbera no mundo. Então aproveite esse momento, faça as suas transições, faça os seus eclipses internos e externos, conecte-se com o mundo, vá em frente e seja muito, muito feliz. Até já! Nesse momento, para muitos parece impossível que a Terra esteja se transformando de tal forma que será um planeta maravilhoso de se viver. Esses 2 eclipses vieram trazer energias para ajudar nas mudanças internas que temos que fazer. Diante de uma crise absurda, ainda com tantos problemas a resolver, com os índices de saúde mental bem abalados, a maioria das pessoas acredita que estamos no túnel do vai ficar cada vez pior. Na verdade, é um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo é um momento incrível. Nunca se teve tantas informações e tanto conhecimento sobre a verdadeira história do planeta e os verdadeiros caminhos de evolução. Com a alquimia, aprendemos que os eclipses são portais para esses processos de transformação. Antes, os conhecimentos alquímicos, por exemplo, só eram disponibilizados em círculos muito fechados. Seus segredos e mistérios só podiam ser acessados por pouquíssimos iniciados. Os alquimistas do passado tinham que entrar literalmente numa fogueira sem se queimar. Os alquimistas dos nossos tempos fazem isso energeticamente. E o conhecimento está aí, disponível, se você estiver interessado. Se você quiser ser alquimista, basta querer ser. Se você quiser chegar nesse novo planeta, na nova Terra, onde vigorará a justiça, a fraternidade, um amor imenso uns pelos outros, basta querer. Ter otimismo, fé num futuro melhor, a crença de que qualquer transformação interna e externa é possível. Ficar bem longe dessas polêmicas competitivas, de quem quer disputar o que é melhor, ou quem que melhorou, quem tem razão. O tempo das disputas está chegando ao fim. Ninguém é melhor do que ninguém. E podem ter certeza, os que alimentam as diferenças entre os seres ainda não se capacitaram para viver nesse mundo muito melhor que está chegando. Ninguém é dono da verdade. A única verdade é a que congrega os seres, tornando-os mais calorosos, mais amorosos. Há vários sinais de que a nova Terra está chegando. Um dos mais visíveis hoje, e certamente o mais popular nesse momento, é o 3I Atlas. O que é isso? Um objeto interestelar de 10 a 20 quilômetros de diâmetro que está visitando o nosso sistema solar e tem intrigado os cientistas. Astrônomos de várias instituições respeitadas, como Harvard, têm apontado uma série de anomalias nesse objeto. O astrônomo Avi Loeb, por exemplo, sugere a possibilidade de ser um artefato extraterrestre. Avistado pela primeira vez em outubro do ano passado, o 3I Atlas foi identificado inicialmente como um cometa.
Só que os cometas tradicionais têm uma longa cauda luminosa e as luzes deles são na frente, como se fossem faróis. Recentemente, a camada de gás e poeira que envolve o seu núcleo mudou de cor espetacularmente. Outra hipótese é que seria um asteroide, mas asteroides mantêm uma velocidade constante e o 13 Atlas muda de velocidade e muda de rota. A única certeza até agora para os cientistas é que veio de fora do nosso sistema solar. Canalizações de sensitivos respeitados como Vital Froese indicam que o 13 Atlas está vindo do Sol central da galáxia, das proximidades da constelação de Sagitário. A própria ciência admite a hipótese de ser uma nave extraterrestre e, como muda de velocidade de rota, estaria sendo comandada por algum ser inteligente. Seria uma nave extraterrestre orgânica, com consciência, comandada por seres inteligentes e que atravessam portais dimensionais em velocidades desconhecidas por nós, terráqueos. Quem já viu a série Battlestar Galactica vai entender bem sobre o que estamos falando. A série é uma intrigante viagem pelas constelações zodiacais universo afora. É um thriller psicológico bem inteligente, que nos dá o que pensar sobre o futuro da Terra. Afinal, e Júlio Verne é um exemplo maravilhoso, assim como Leonardo da Vinci, a dialética e a ficção chegam muito antes da realidade se concretizar em nosso mundo. Segundo prospecções astronômicas, o 13 Atlas vai passar numa órbita entre a Terra e Marte, a 203 milhões de quilômetros do Sol, por volta de 29 de outubro. Passará a apenas 44 milhões de quilômetros da Terra, ou seja, numa distância 3 vezes menor do que em relação ao Sol. E por que esse artefato interestelar está fazendo uma rota dentro do nosso sistema solar? Segundo os sensitivos, o 13 Atlas vem semear energias de outras estrelas fora do nosso ambiente solar. Sementes mais elevadas em termos de luz e de consciência. Temos atualmente consciências pensantes que não chegam a 2% de sua capacidade. Na nova Terra, quando a nossa base orgânica não será mais carbonífera e sim cristalina, nossas consciências se ampliarão inicialmente em até 79%, para um dia chegar a 100%. O 13 Atlas vem ajudar nesse processo, o de alargar as nossas consciências mais rapidamente, abrindo-nos para novas informações, novos conhecimentos, novas tecnologias, para grandes transformações. Outro sinal desse processo é o aumento do número de ejeções de massa coronal que vem do Sol. O que é isso? São grandes erupções de gás ionizado a alta temperatura, provenientes da coroa solar, que atingem o campo magnético terrestre e mexem com os campos energéticos dos seres humanos. Ou seja, o nosso Sol está enviando mais luz também para ampliar as nossas consciências. O objetivo é aumentar a capacidade de compreensão, é fazer luz sobre a nossa memória para que lembremos que somos seres estelares e estamos vivendo, nesse momento, uma experiência na Terra. Entre as experiências, muitas que já vivemos no multiverso. Nesse momento, a Terra está mudando de lugar da galáxia. Estamos no braço de Órion e a Terra entrou 1/8 na espiral galáxia. Saímos da faixa externa e entramos na 7ª faixa a partir do Sol central da galáxia. Por que estamos mudando de frequência para chegar na nova Terra? Estamos aprendendo a ser mais generosos, mais bondosos, mais pacificadores, mais amorosos. Essas mudanças trazem mais informações, mais consciência, mais luz. Marcelo Cusléo nos falou sobre as energias que estão incidindo sobre Sagitário nesse momento. A nave extraterrestre está vindo dessa constelação. Então, todos os esforços empreendidos pelos seres terráqueos para se modificarem para melhor ficarão sob os holofotes do multiverso,
que impulsionará o desenvolvimento sensitivo, sensorial, emocional, psicológico, comportamental de cada ser que se propuser a isso. As promoções para o bem serão protegidas e terão êxito. Confiem, alimentem uma enorme esperança e trabalhem cotidianamente para isso. Podemos falar de outros sinais visíveis de quanto nosso planeta está e vai se transformar. A Antártica está passando por situações de derretimento de gelo incrível. Por exemplo, o que está acontecendo por lá? O que surgirá? Que novo meio ambiente nascerá ali? Os Andes, especialmente na última década, têm apresentado uma série de movimentos intraterrenos, como se estivesse preparando modificações geológicas. Placas tectônicas na região oceânica da Indonésia, do Japão e mais recentemente da Rússia provocaram tsunamis e terremotos. Lembrando que somos apenas um dos planetas em volta do Sol. E na galáxia que vivemos tem mais de 200 bilhões de sóis rodeados com milhões de outros planetas. Então, o que está acontecendo nesse momento da história da Terra? O planeta está passando por uma transformação enorme. E esses 2 eclipses, eles vieram ajudar nesse processo. Tudo parece que piorou, tudo acelerou. O que acelerou foram as mudanças. E elas são urgentes. Afinal, a gente vive num planeta que ainda promove guerras, que tem assassinos, pedófilos, onde a corrupção graça solta. Tem tráfico de órgãos, narcotráfico, máfias de sangue humano, tráfico de pessoas, tráfico de crianças. Como é que a gente muda isso? Como interpretar astrologicamente o que está acontecendo no mundo e fazer parte dessas mudanças da melhor maneira possível? Muito recentemente, um terremoto de magnitude 8,8 na costa da Rússia provocou tsunamis que chegaram ao Japão e às Américas. No Leblon, que é um dos metros quadrados mais caros do mundo, a avenida beira-mar simplesmente foi inundada, as águas invadiram prédios, mudanças que estão chegando. Em novembro de 2020, uma onda de mais de 17 metros se elevou próximo ao Canadá, num mar aparentemente tranquilo. Vários vulcões que entraram em atividade nos últimos 20 anos. Há uma grande transformação em curso que também envolve mudanças na geografia global. Lembrando que a Amazônia já foi mar e o Pacífico já foi uma extensa área de terra. Só restou a pequena ilha de Páscoa. Uma série de pesquisas hoje identifica estudos e registros que apontam para essas realidades. Então, do mesmo jeito que um grande continente afundou, ele pode voltar a emergir. Do mesmo jeito, o mar pode voltar a cobrir grande extensão de terra. E não há máquina humana, atualmente, que possa prever isso com antecedência e exatidão. As mudanças estão se acelerando cada vez mais. E energias como a dos eclipses nos ajudam a promover as nossas mudanças internas. Para a gente vibrar de uma maneira que jogue para o lado essa ameaça de Terceira Guerra Mundial. Como é que nessa altura do campeonato, com tantas informações que tem no planeta, o homem, uma parte da humanidade, que está no comando da humanidade, ameaça fazer uma guerra dessas proporções. A nave 3I Atlas, se podemos dizer assim, é um sinal luminoso desse processo, assim como os eclipses. E aí a gente não precisa ter medo, a gente precisa seguir com coragem a cada dia, rumo a essas mudanças. É só a gente ver essas crianças inacreditáveis que estão nascendo. Muitas delas ainda são incompreendidas, porque elas trazem habilidades muito especiais. E elas desenvolvem essas habilidades porque elas empunham um amor
que a gente mal conhece. Tem umas que estão fazendo doutorado com 15 anos. Tem outras que aos 5 estão tocando piano incrivelmente bem. Outras que cantam como roxinóis e que mudam a frequência energética do planeta. São as crianças e os futuros adultos na nova Terra que estão chegando e que vêm para mudar tudo. As descobertas científicas estão avançando numa velocidade alucinante. Os sistemas que conhecemos, político, econômico e social, estão sofrendo reveses enormes, exatamente porque estão caducos, estão decadentes, por sua injustiça, desumanidade, crueldade até. Estão ruindo e novos sistemas estão nascendo. Um artigo recente do Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, dizendo que o PIB inventado no Brasil pode ser o futuro do sistema financeiro internacional por ser mais ágil, por ser mais decente, é outro sinal desses novos tempos. Então, a gente precisa ter otimismo, a gente precisa ter alegria, a gente precisa ter amor e receber as energias desses eclipses, que o Marcelo já falou que vão durar aí uns 6 meses, para nos ajudar a nos modificar internamente, para a gente estar mais preparado para esse planeta que está chegando. Queremos agradecer a presença de todos, foi muito produtivo, a gente sentiu as energias daqui e Marcelo agora vai dar uns recadinhos para vocês. Então, queríamos trazer para vocês algumas informações. Primeiro que essa live é um presente para todos nós, porque ela traz assuntos novos para você e é a nossa comemoração pelo aniversário da Casa dos Signos, dia 19, amanhã de setembro, 3 anos de estrada, 3 anos de muitas produções. Dentro dessas produções, a Casa dos Signos oferece serviços para vocês. Nós temos a leitura de mapa astral, leitura de revolução solar com uma pegada alquímica, temos a leitura do tarô alquímico, radiestesia, reiki e, brevemente, além das nossas lives, recentemente tivemos um mini curso. Vamos ter também o nosso curso de astrologia e energia, onde nós vamos buscar trazer para vocês relações práticas dentro do universo astrológico. Então, fiquem de olho nas nossas páginas e nas nossas publicações, para que brevemente você possa acompanhar a divulgação desses materiais e também dessa proposta de curso, tá bom? Nesses estudos que a gente realiza, né, a gente está há muitos anos estudando isso, o nosso curso de astrologia, ele vai ter um viés alquímico. Todo o aprendizado que a gente tem tido com alquimistas renomados, como Joel Aleixo, por exemplo. Né? Nós fizemos o curso todo do Joel Aleixo e a gente tem um orgulho enorme de fazer parte dessa egrégora dos alquimistas que nesse momento estão ajudando nesse processo de transição planetária. E assim, muitas coisas e novidades vão poder surgir e contamos com a companhia de vocês dentro deste processo. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, a emprestado sua audição e a sua compreensão às nossas falas e aos nossos temas e esperamos que continuemos juntos com a Casa dos Signos, trazendo muito e muito crescimento pessoal dia a dia nesse farol que pretendemos sempre ser para todos vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.